Então, abra a sua Bíblia comigo em Lucas 18. Nós vamos ler do 9 ao 14. O pessoal de Goiânia não se dá bem com frio. Lucas 18. O que eu falei? Muito bem, só para ver se tu está ligado. Lucas 18, 9. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de fazer o quê? De orar, falar com Deus. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Aleluias! Jejuo 2 vezes por semana e dou um dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos porque estamos iniciando a nossa semana no melhor lugar da ilha de Florianópolis. A tua casa, junto da tua família da fé. Obrigado pelos momentos preciosos de louvor e adoração, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta casa com este povo da Ohana Church. O Senhor é bom demais em todo o tempo e nós reconhecemos a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, que estão sendo derramados abundantemente sobre as nossas vidas, nossas famílias e a nossa igreja. Que neste momento tu possas falar conosco, nos ensinar e nos instruir a respeito da oração que é respondida pelo nosso Deus. Em nome de Jesus, dá-nos este coração. Crie em nós, Senhor, esse Espírito, e nós desfrutaremos de toda a resposta que vem do céu em favor das nossas vidas, Pai. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? O Senhor, aqui em Lucas, a gente não vai encontrar em nenhum outro evangelho a respeito especificamente dessa parábola, onde o Senhor Jesus fala sobre oração, sobre pecador e sobre religioso. E, em poucas palavras, ele fala muitas coisas. E nós podemos botar a lupa do Espírito e trazer à luz alguns ensinamentos, algumas reflexões, algumas verdades que podem trazer e causar transformações benéficas para as nossas vidas. Amém? E algo que Deus tem nos levado a esse mês de julho é exatamente falar a respeito da oração. Não de uma forma teórica, mas de uma forma prática, vivencial, experimental. Porque por muitos anos a igreja muitas vezes ficava presa apenas a livros. Quem nunca que leu um livro de batalha espiritual, um livro sobre oração,
É igual aqueles livros de receita da avó Amélia ou da Ana Maria Braga. É bom a gente ter lá na cozinha, é bom a gente ter no nosso armário, mas você não debruça, não marca, não vai nada. Por quê? Porque se nós fizermos uma reunião para churrasco, ou para tainha, ou para o bolo da Lili, vai bombar, vai faltar bolo. Agora, se eu falar, gente, nós vamos fazer a reunião de oração. Vai estar eu e mais 2 gatos pingados aqui. E todo mundo vai dar a sua desculpa e a sua justificativa porque não veio. Porque no entendimento delas, oração não é tão importante assim. O se relacionar com Deus não é tão importante assim. Por isso que na quarta-feira, ao iniciar o nosso mês do estudo a respeito da oração, nós lançamos qual o propósito da oração. Se a gente pegar Lucas, no capítulo 11, versículo 1, a gente vai ver os discípulos observando a vida de oração de Jesus. Você, na sua leitura, no seu entendimento, você acha que Jesus orava pouco ou orava muito? Quem acha que Jesus orava pouco, levanta a mão. Ninguém. Quem acha que Jesus orava muito, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Orava muito. Ele dedicava, os evangelhos falam algumas partes que Jesus se retirava para orar a sós. E os discípulos, muitas vezes, cansavam de esperar ele voltar de lá, e já tinham uns meio curiosinhos, já tinham meio que igual as irmãs que são curiosas, né? Falei, o que ele tanto passa lá, meu Deus do céu? Ia lá atrás da moita, lá dos arbustos, lá, e o que ele tanto fica fazendo lá? Mano, ele fica só falando com Deus, cara, que loucura. E aí quando ele voltava do seu tempo com Deus, e ele ia para o seu dia, para os seus afazeres, ele resolvia as coisas numa forma leve, com uma autoridade, com um poder, com uma unção, que era muito rápido. A gente pode citar aqui quando os discípulos foram expulsar um demônio de um rapaz que o pai pediu para ele, eles ficaram horas ali, um dizia queima, outro dizia repreende, outro dizia está amarrado, outro dizia sai em nome de Jesus. E não saiu. Eles ficaram frustrados, aí Jesus voltou da oração e disse, cala a boca e sai dele agora. Instantaneamente a demoniada caiu fora. Aí, caramba, por que para Jesus é tão fácil? E nós ficamos aqui se matando, descabelando, não resolvemos a bucha desse rapaz. Aí Jesus disse o que para eles? Tem situações que só sai com oração. Outras versões vai dizer oração e jejum, mas o original fala oração. Ou seja, relacionamento, intimidade, tempo com Deus. E o propósito da oração é comunhão. Diga comigo o propósito da oração. É comunhão. É o homem dar permissão para Deus interferir sobre a terra. Porque lá em Gênesis, Deus, quando criou todas as coisas com o Espírito e Jesus, eles falaram, todo domínio nós vamos dar ao homem e mulher. E aí você sabe que Adão e Eva deram o domínio para a serpente, e ali eles foram expulsos do paraíso. Só que Jesus veio para resgatar como homem essa autoridade do homem sobre a terra. Então Deus só pode agir na terra se tiver pessoas. Ele fez a gente do pó da terra, mas soprou sobre nós o seu Espírito. Então nós somos um Espírito que habitamos num corpo. Por isso que quando a gente morre, o nosso Espírito não pode mais ficar na terra. Quem tem Jesus vai para o paraíso, quem não tem, você sabe para onde vai. Então, olha como nós somos importantes e cooperadores para o agir do reino de Deus sobre a terra. Diga comigo, quanto mais oração, mais poder de Deus. Quanto menos oração, menos poder de Deus.
E eu estou falando da questão até espiritual, mas você já deve ter visto que roda aí já algum tempo, né, um médico falando sobre os benefícios da oração fisicamente. E eu quero passar um sitezinho desse médico falando de como é bom a oração até para o corpo físico, para o nosso psicológico, para a nossa imunidade. Tá na ponta aí, ô Renê? Dá-lhe. Dá-lhe para não tomar, e se também não dá-lhe, dá licença. Ela também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. O que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal é o lobo da decisão. Acredite se quiser. Eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Quanto extraordinário, eu digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, com uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha com cheio de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho e ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha, oração. Eu não orava, meu amigo. Não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminética é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula. Cortou assim, facas guinhos. Hã? É isso aí mesmo? Tudo bem. Então, perceba o médico falando sobre os benefícios de quem tem uma vida de oração. Então, o que os discípulos pediram aqui em Lucas 11:1, vamos ler? De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, por que será que os discípulos não pediram poder para multiplicar pão e peixe? Imagina você ter o poder para multiplicar tainha, ter uma em casa e de repente tu orar em cima dela e aparecer umas 4, 5 toda semana. Não seria bom, gente? Sim ou não? Sim. Vamos deixar de ser fariseu aí, seja sincero. Você receber a notícia que um ente ou um amigão teu, infelizmente, veio a falecer, e você tem o poder de chegar lá no caixão, botar a mão no peito e dizer: levanta, ressuscita agora, e o cara levantar do caixão. Imagina a loucura. Tudo isso Deus tem poder para fazer? Mas os discípulos não pediram nada disso. Pediram: nos ensina a orar como o Senhor ora. Uau! No mínimo é para a gente pensar um pouquinho a respeito desse pedido tão inusitado dos discípulos. E sabe por que o povo não ora mais, gente? A gente pode dar um monte de desculpa, um monte de resposta, mas nessa minha caminhada de fé e jornada há mais de 30 anos, é de alguma forma a gente querendo dizer e expressar que a gente vai resolver o problema da nossa maneira. E de alguma forma, se não dar para Deus: eu não preciso de ti, eu vou resolver. Aí você se cansa, você se estressa, você fica ansioso, preocupado, estressado e não resolve. Nós temos a cultura de sermos igual o fariseu na nossa oração e na nossa reza. Senhor, obrigado porque eu sou uma bênção. Aleluia.
Eu sou o cara, depois de ti, do pai e do filho, eu sou o cara. Esse cara sou eu, não é o Roberto Carlos. E nós não fazemos a oração do publicano, que era o cobrador de imposto, um baita corrupto, um ladrão, um pecador de gabarito. Dizer, Senhor, eu não valho nada. Tem misericórdia de mim e perdoa os meus pecados e me ajuda a ser uma pessoa melhor. A gente não faz essa oração, porque a gente é cheio de si mesmo, cheio de soberba, de orgulho, de arrogância. Um serzinho que não é nada e acha que é alguma coisa. Deixa eu te falar algo que de repente não vai gostar, mas eu vou falar assim mesmo. O ser humano, todo ele sem exceção, é pobre. Não estou dizendo só no sentido que hoje em dia os coaches entraram na igreja para dizer que você vai ficar milionário. Aí tu dá todo o teu dinheiro para os coaches e não fica milionário, seu trouxa. E ele está lá, milionário com o dinheiro dos trouxas. Porque no caixão tu não vai levar a tua fortuna. E essa riqueza da terra para Deus é tão insignificante que ele fala que lá no céu, o céu é de ouro. Quer dizer, aquilo que os homens se matam hoje, que o maior valor que é o ouro, lá, ele diz assim, lá tu vai andar em rua de ouro. Jesus fala nas bem-aventuranças, Mateus 5:3, na NVI, para trabalhar um pouquinho, senão tu fica com o braço cruzado aí, ô René. Trabalhar um pouquinho, filho. Jesus disse assim, ó, bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Na oração do fariseu e do publicano, quem apontou ser pobre de espírito? Fariseu ou publicano? Quem? Publicano, né? O fariseu era tão cheio de si. E Jesus fala que felizes são os pobres de espírito. Por quê? Porque Deus é tão rico, mas tão rico, que Ele não tem necessidade de vender nada. Ele nos dá tudo de graça. Aí o ser humano, na sua arrogância, no seu orgulho, na sua soberba, acha que nós podemos pagar um preço para comprar alguma coisa de Deus. Rapaz, a gente é tão pobre e miserável que nós não temos nenhuma condição de comprar nada de Deus. Ao ponto de a gente poder ter uma humildade, dizer, Senhor, obrigado, porque tudo é dádiva tua, tudo é favor teu na minha vida. O dia que tu pegar parte do teu salário, de uma herança, e abençoar uma família necessitada, mesmo que não tem nem o que comer, e dizer, rapaz, tá aqui, eu vou te dar 10 mil reais, 20 mil reais. Tu vai ver o quanto ela vai ser grata para ti o resto da vida dela. Mas eu não posso te devolver. Não, mas eu não estou querendo nada em troca. Eu estou te dando porque eu te amo. E eu quero melhor para você e para a tua família. Toma, eu estou te dando esses 20 contos. Todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, ela vai dizer, vai ligar para ti, vai passar na tua casa, ela vai querer estar contigo. Não porque ela quer mais dinheiro, ela quer ser grata pelo que tu fez por ela. Quem está me entendendo? Amém. Agora, traz esse tipo de relacionamento para você e Deus. Ó a extensão que é muito maior. E às vezes a gente passa o dia todo e não sequer agradece, nem sequer o prato de comida que está na nossa mesa. E tem gente morrendo de fome, tem gente que ficou apavorada com a época do Covid, né? Covid matou muito pouco. Ah, pastor, o senhor fala, eu perdi um cunhado, o irmão mais velho da pastora Ruth, morreu no Covid. Pessoas queridas da igreja, irmãos em Cristo, que cresceram na fé conosco, também partiram
no Covid. Mas o Covid matou muito menos gente do que a fome. Então, qual é o segredo, pastor Guto, para a gente ter a nossa oração respondida? Sinceridade, honestidade. A sinceridade, a honestidade é uma mercadoria tão preciosa que ela é raro encontrar dentro das igrejas nos dias de hoje. A igreja hoje vive uma hipocrisia muito grande, traduzida em farisaísmo. Eu sou cheio de defeito, a pastora Ruth um pouquinho menos do que eu. Mas tem uma coisa que a gente zela, é pela transparência e sinceridade. Não vou vir aqui pagar de um cara que eu não sou. Preciso botar um terno e uma gravata aqui, um bico fino para dizer para você que eu sou mais santo que tu. Eu sou tão quanto ruim quanto você. Só que eu tenho uma vocação e uma unção que Deus me deu para ser pastor e cuidar da tua vida. Mas não sou melhor do que ninguém. Cometo tantos pecados e erros quanto qualquer um de vocês. Agora, o que Deus ensina através de Jeremias, precisa ser vivido por nós diariamente. Jeremias 29, do 11 ao 14. RA. Revista e atualizada. Verso 11. Eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passeis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, Deus estava dizendo para o povo de Israel na época do exílio que se eles voltassem a buscar com sinceridade de coração a Deus, Deus se voltaria para eles novamente. Isso vale para nós nos dias de hoje também. Pastor, mas eu não sei orar. Pastor, eu não tenho paciência para ficar 1 hora de joelho. Mas quem disse que tem que ser de joelho? Quem disse que tem que ser 1 hora? Oração é falar, é escutar, é relacionar-se, é intimidade com Deus. Jesus depois fala lá, em Mateus 6, olha, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai, porque ele vê em secreto. Não vai querer falar com Deus olhando o TikTok. Não vai querer buscar Deus fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. É um momento de privacidade, de comunhão, de intimidade. Não existe para Deus oração fraca, oração feia, oração... Não, existe oração. Agora, aquela que Ele atende é a oração sincera. Palavra às vezes nem sai da nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai pedir. Gente. Eu já fiz orações tão curtas e respondidas por Deus. Tem outras que eu estou orando há mais de 30 anos, eu sei que na hora certa Ele vai atender. Agora, eu jamais parei de orar. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo vai dizer, orai sem cessar, ou seja, orem continuamente. Pode ser em espírito, no sentido, você está dirigindo, não vai fechar o teu olho para dirigir, né? Pelo amor de Deus. Mas você está ali no trânsito, e em vez de cair na carne para mandar o motoboy para o inferno, você abençoa o motoqueiro. Oh, Jesus, salva ele. Amém?
Falar nisso, final do mês tem uma quinta-feira aí que nós agendamos um culto para os motoboy. Então, se você conhece os motoboy doido aí, crazy, vai ser uma quinta-feira, só tem que ver direitinho a agenda aí. Vamos ver se os motoboy vêm se converter aí, vai melhorar o trânsito de Floripa. Pois tu edita e saiu, Frank. Intimidade. Você sabe qual é a origem da palavra sincero? Antigamente, quando o pessoal fazia os famosos vasos de barro, às vezes, ali naquela questão da secagem, né? Às vezes eles rachavam. E aí, se fosse vender um vaso rachado, o valor dele ia lá para baixo. Então, o que o pessoal fazia? Botava cera, pintava, dava uma... Sabe como é que é? Somebody love. E aí, se tu não tinha conhecimento, às vezes tu comprava um vaso achando que ele não tinha rachadura nenhuma, não tinha cera nenhuma, pagava o olho da cara, porque tu não tinha conhecimento. Mas quem já tinha conhecimento, sabia, quando ele ia comprar, vem cá, esse vaso aqui é com cera ou sem cera? Entendeu? Aí se originou a palavra sinceridade. Hoje em dia as pessoas botam máscara para tudo. Até dentro de casa. Não adianta botar máscara dentro de casa. Quando o maridão for querer botar aquela máscara de maridão top de Hollywood, tu fala para ele, ô querido, tira a máscara. Estamos em casa. Não precisa botar máscara aqui não. Vamos ser sinceros. Vamos ser honestos. Porque é desse coração que Deus espera para realmente atender as nossas orações. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 1, 3 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 1, pode ser na revista atualizada. Do 3 ao 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, sem falsidade, a mesma que primeiramente habitou a tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também em ti. Então Paulo escrevendo para o seu discípulo, né, um gurizão novo, um jovem chamado Timóteo, fala, olha como eu tenho orado por você, Timóteo, mesmo que eu esteja aqui em prisão. Eu quero dizer que eu tenho orado por você noite e dia, e eu louvo a Deus por sua fé não falsa, não uma fé fingida, não uma fé religiosa, mas uma fé genuína, autêntica, sincera, verdadeira, que você herdou da tua mãe, que herdou da tua avó. Você está vendo gerações aqui? Relacionamento, evangelho é relacionamento, gente. Essa semana eu joguei lá no grupo dos cooperadores da igreja uma pesquisa que foi feita. 80% das pessoas que se convertem é por relacionamento. 50% são familiares e 30% amigos. Aí depois vem um monte de fatiazinha, né? Pregação, rede social, YouTube. Aí são 1%, 2%, mas 80% das pessoas que se convertem, aceitam a Cristo por causa de relacionamento. E quando primeiramente nós nos relacionamos com Deus através da oração e da intimidade com Ele, tudo aquilo que a gente traz que é nosso, quando estamos com Deus, vai ficar com Ele. E quando a gente sai da oração, a gente sai trazendo mais de Deus para a nossa vida. Não sei se eu me fez entender. Você entendeu?
falei quarta, né? Eu e a pastora Ruth, a gente é completamente diferente até hoje. Mais de 30 anos de relacionamento. Não adianta. Mas o nosso convívio e a nossa intimidade como casal fez a gente se tornar parecido. É tão engraçado porque eu sempre fui do doce, bolo, chocolate. Ela sempre foi de salgado. Por incrível que pareça, hoje eu estou mais para salgado e ela está mais para o doce. Vai entender isso? Isso é doideira, se não é loucura. Convívio. Quando os religiosos quiseram prender Jesus, falaram: ajuda, mas como é que nós vamos saber quem é Jesus? É tudo parecido. Ó, eu vou dar um beijo no rosto dele e aí você vai saber que é Jesus. Porque durante 3 anos o convívio foi intenso com Jesus. Então todos eles ficaram parecidos com Jesus. Pergunta para a pessoa que está bonita aí do teu ladinho aí. Com quem você tem se parecido? Por mais que a gente esteja vivendo um mundo pós-moderno, gente, tem coisa que não muda. E a oração, ela é raiz. Tem que ser igual a de Jesus. Tem que ser de intimidade. Tem que ser tete a tete, só você e o Pai. Amém? Para que toda a idolatria da nossa parte, ela caia por terra. Que a gente acha que idolatria é só aquele que cultua santo. Não. Tudo aquilo que a gente deixa ocupar o nosso lugar, no lugar de Deus, é idolatria. Às vezes o futebol na tua vida é idolatria. Às vezes o teu carro é a tua idolatria. Às vezes é os teus sentimentos, porque você gosta de receber elogio e se ninguém te elogia, você fica frustrado. Está ocupando o lugar de Deus. Então, na nossa pobreza de espírito interior e na nossa rigorosa honestidade de coração, vai trazer a libertação de correntes da hipocrisia religiosa da nossa vida, gente. Vamos ser sinceros, nós não temos nada do que se orgulhar. Não escutei um amém, eu vou repetir. Dói, né? Machuca, né? Isso aqui não dá arrepio, né? Mas isso é Bíblia. Sabemos que não temos nada do que se orgulhar. O fariseu estava cheio de orgulho. Ainda falava mais alto, orava mais alto, né? Oh! Como se Deus fosse surdo. Sabe errar. Diga para o teu irmão: Deus não é surdo. Oração não é plataforma para você querer se aparecer. Quer se aparecer, aproveita agora para ser vereador, prefeito. De 4 em 4 anos eles aparecem. Olha o que Paulo diz em Gálatas 6,14. Paulão não era fraco, não. Na revista atualizada ele diz assim, Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me. E olha que o bicho tinha um currículo e um know-how para ser cheio de orgulho. Baita de um fariseuzão, depois para mim o apóstolo top one, mas ele diz assim: se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não tenho do que me achar, não tenho que me orgulhar de mim mesmo. Mas se tem algo que eu me alegro e me orgulho, foi do que Jesus fez por mim na cruz. Porque se eu vou para o céu, não é pelas minhas obras, é pela obra que Jesus fez por mim. E pagou uma dívida impagável e ainda me deu herança. Que loucura. Como é que eu não vou ser grato a Ele? Como é que eu não vou querer andar na presença dEle? Como é que eu vou virar as costas para Ele dizer: agora eu vivo eu, não mais Cristo?
Tem muita gente querendo viver o evangelho. Eu. E aí Jesus dá o modelo, não que é uma reza pronta para a gente orar o Pai Nosso, é um modelo. Né? Se você ora o Pai Nosso, amém, mas é um modelo. Não precisa ser só da boca para fora, senão você fica igual a turma do futebol, né? Tem que dar as mãos, os pés para bater, para dar a corrente, a liga da energia. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. E vão para o campo se matar. Dar porrada um no outro. Isso é religião, ou não? Isaías 29, 13. Já vou encerrar, o pessoal do louvor já pode subir. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe, distante de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Vãs repetições. Eles oram da boca para fora aquilo que está só na mente dele, mas no coração está longe. Que Deus nos livre de termos a nossa oração como a oração do fariseu. Mas que Deus nos dê graça para que a gente possa ser humilde o suficiente para reconhecer a nossa pobreza, a nossa miserabilidade. Meu Deus, que palavra difícil. O quanto nós somos carentes da graça e da bondade de Deus. E se você tiver isso no teu coração, a tua relação e a tua oração com Deus vão mudar. Amém? Um dos lugares que eu mais sinto a presença de Deus, lógico, nos cultos também, mas é quando eu estou surfando. Como eu ouço Deus falar comigo, quanto eu me relaciono com Ele, eu agradeço. O surfar também é prestar culto a Deus. Prestar culto a Deus não é só aqui domingo de manhã ou quarta-feira à noite, aqui nas quatro paredes. O culto não acaba. Diga para o teu irmão, o culto não acaba jamais. É relacionamento, é intimidade. Vai ter dia que tu não vai ter vontade de orar? Vai. É você, Deus, não me leva a mal, mas hoje estou sem nenhuma inspiração. Tenha dó de mim. Tem dia que vai acordar inspirado, vai ficar lá 1 hora, 2. Meu Deus, parece que o céu desceu ali no teu quarto, que você nem viu a hora passar. Mas, se é estilo de vida, é todo dia. Quase sempre, a pastora faz almoço de vez em quando. Ai, estou cansado de cozinhar. Tá bom, vamos no restaurante. Leva ela para comer fora. Mas é uma ocasião ou outra, não é que eu sou mão de vaca. É que a comidinha dela é deliciosa, gente. Você não comeu ainda, rapaz. Credo, estragou. O risoto de camarão dela, melhor do que os restaurantes aí da ilha. Então, o arroz com feijão, gente, tem que ser todo dia. Amém? Essa semana foi arroz, nem foi arroz. Ela disse, eu não vou fazer nem arroz, amor, tem feijão, vamos fazer um pirão e botar 2 ovos ali. Eu falei, fechou, é isso aí mesmo. Foi pirãozinho de feijão com 2 ovinhos caipira. Altos almoços. Mas tem dia que a gente vai almoçar lá um camarão la grega, um camarão, uma parmegiana, uma churrascaria. Mas são dias bem reduzidos. Não sei se você me entendeu, eu estou falando para você de oração, pelo amor de Deus. Tem dia que eu chego aqui segunda de manhã, agora está inverno, é noite, escuro ainda, né? A gente vem meio que dormindo com frio, começa a orar.
Às vezes eu vou embora, eu não sinto a presença de Deus, gente. Mas tem dia que Deus me pega aqui, que meu Deus do céu, fica uma poça aqui, ó. Só eu e Deus sabe que a gente se relaciona aqui, eu e Ele. São raros, são, mas quando vem é glória. Mas o dia a dia, feijão com arroz. Não sei se você está me entendendo. Então Deus quer nos levar a um novo estilo de vida, de intimidade, de oração. Porque o que o médico falou é só uma pontinha do iceberg dos benefícios que a oração vai trazer sobre a tua vida, tua família, teus negócios, tua saúde. Porque nós vamos trazer o céu sobre a terra. E é tão lindo porque quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele não fala assim, Pai meu. É Pai Nosso, está falando de família. Nunca vou orar só por mim, pelas minhas necessidades. E quem tem uma vida de oração sabe que a gente menos ora por nós mesmos. Geralmente a gente ora pelos outros. Mas foi quando Jó orou pelos seus amigos que Deus o restituiu e devolveu o dobro que ele tinha perdido. Então, Deus quer nos levar à oração que Deus responde. Amém? Feche os teus olhos. Quero orar com você nessa manhã. Para que a tua oração, a minha oração, a nossa oração seja respondida por Deus. Em nome de Jesus.